contigo, nossa eterna gratidão. Estão tudo com fome, tomaram café não, foi? E com essa certeza, Jesus, com a certeza dessa proteção, vamos dar início ao nosso trabalho, pedindo a Ele, mais uma vez, como eterno pedido que somos, que ao sair daqui, todos nós nos sintamos, possamos nos sentir melhor do que quando aqui entramos. Que assim seja. Então, na manhã de hoje, nós temos a presença da nossa amiga Luísa, ela que é uma das coordenadoras do trabalho lá em Queimada, o centro lá. Depois ela diz o nome, não sei muito nome não. Velho não decora muita coisa não, viu, gente? Seara Espírita. Tem mais algum nome, compa? Bom, Seara Espírita, Missionários do Consolador. É mais um que divulga e consolida cada vez mais a mensagem de esperança do Cristo, E hoje ela vai fazer a nossa reflexão e nossa harmonização do capítulo 94, intitulado Capacete de Esperança, do livro Fonte Viva. Carta a Tessalonicenses. Tendo por capacete a esperança na salvação. Comentários de Emmanuel. O capacete é a defesa da cabeça em que a vida situa a sede de manifestações do pensamento. E Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Se o sentimento, muitas vezes, está sujeito aos ataques de cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre o assédio do desânimo, à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispensando-lhe os impulsos nobres ou neutralizando-lhes os ideais de renovação. Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, à maneira do lavrador que não perde a confiança nos grelos tenros, aguardar a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do floricultor que conta com revelações de perfume e beleza no jardim cheio de ramos nus. É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa atitudes inoperantes, por agir e melhorar continuamente pessoas, coisas e situações, em todas as particularidades do caminho. Por isso mesmo, talvez o apóstolo não se refere à touca protetora, chapéu
quase sempre indica passeio, descanso, lazer, quando não define convenção no traje exterior de acordo com a moda estabelecida. Capacete, porém, é indumentária de luta, esforço, defensiva. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete de esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem. Então, vou deixar para a nossa companheira, né? E que ela seja intuída pelos bons espíritos. Bom dia a todos. Eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui. Essa é a segunda vez que aqui estou. Agradeço a Matusalém pela confiança. Agradeço também e parabenizo a TV Chico Xavier por esse trabalho fantástico de divulgação da doutrina, né? E mais uma vez eu estou aqui com muita alegria, com muita satisfação, agradecendo por essa manhã maravilhosa que se inicia nesse domingo, esse sol que brilha, né? Então é muito prazeroso estar aqui. E eu vou falar de um tema que a gente pensa assim que é fácil, mas quando você vai estudar um pouquinho, você vê que não é tão fácil assim. Que Emmanuel fala do capacete da esperança, né? E Emmanuel, nos livros que você vê nos livros de mensagem que ele tem, que é Nuvinha de Luz, Pão Nosso, né? E esse Fonte Viva, você percebe que ele tira alguns trechos da Bíblia, ele tira alguns trechos do Evangelho, dos Atos dos Apóstolos e também das cartas de Paulo. E ele descreve com muita perfeição sobre o trecho central, o tema central daquilo que Paulo falou nas cartas. E aí você se pergunta, por que Paulo fez essa carta para os Tessalonicenses? Então, quando Paulo esteve em Tessalônica, antes ele havia passado por mais 2 cidades que eu não recordo, e então ele foi para Tessalônica. Nos Atos dos Apóstolos, eles dizem que Paulo passou 3 sábados nas sinagogas, ensinando ali o Evangelho do Cristo Salvador, que Paulo havia conhecido esse Cristo, e ele queria mostrar para o mundo inteiro esse Cristo Salvador e libertador. Então, Paulo passou por maus bocados ali em Tessalônica. Alguns estudiosos dizem que ele passou cerca de 3 meses, isso por volta dos anos 50 depois de Cristo, né? Então, Paulo foi expulso dali. Ele, depois de mostrar lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, eles relatam o seguinte, que Paulo, quando esteve ali em 3 sábados, conseguiu fazer maravilhas, e muitas pessoas compreenderam a mensagem do Cristo. Muitas pessoas entenderam o que Paulo queria. E ali se formou um núcleo do cristianismo naquela comunidade, naquele tempo. Mas, não satisfeito com isso, os judeus começaram a perseguir Paulo, e perseguiram por demais, expulsaram Paulo e Silas de lá. Eles foram enxotados de lá. E Paulo saiu daquela cidade, ele saiu assim um pouco insatisfeito, porque ele não sabia a semente que ele tinha plantado. Ele ainda não tinha percebido que tinha germinado aquela semente. E ele saiu triste. Dali ele foi para Bareia, de Bareia ele foi para Antenas. Em Antenas ele saiu muito desgastado, porque aonde Paulo ia, os judeus
iam atrás dele e o perseguiam. E em muitas cidades ele não tinha esse apoio, esse acolhimento. Então, dali ele partiu para Corinto, aonde foi bem acolhido em Corinto. Passou por volta de 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos em Corinto, isso já no ano de 51. O que é que acontece? Paulo envia Timóteo para a cidade de Tessalônica. E lá ele manda uma carta enorme, uma carta maravilhosa, uma carta de ânimo, porque Paulo sabia da responsabilidade que ele tinha com aqueles cristãos. Ele sabia, ele cuidava, assim como uma mãe cuida de um filho. Paulo cuidava das comunidades em que ele passava. Então Paulo mandou essa carta, talvez seja um dos primeiros escritos de Paulo, foi essa carta aos Tessalonicenses, e ele escreve com muito afeto, com muito carinho. Porque Paulo só vem escrever essa carta depois que Timóteo chega com a mensagem, com o resultado. E Paulo estava muito angustiado por ter passado por Atenas e ter sido hostilizado. E ele estava muito, muito mal. E o que acontece? E ansioso pela resposta. E nada de Timóteo chegar. E passou-se dias, eu fico imaginando se Paulo tivesse em suas mãos as redes sociais. O que ele não faria, né? Será se ele ia postar como é que ele estava, com o que ele estava, o que estava fazendo? E nós temos isso em nossas mãos. Mas Paulo tinha aquele cuidado de mandar para todas as comunidades aquelas cartas. E Timóteo, quando chegou para Paulo, chegou muito animado. E ele disse: Paulo, aquele povo vive, Cristo vive naquela comunidade. Cristo está lá, porque a mensagem, a semente que você germinou, ela continua viva. Olha que maravilha. Paulo encheu-se de alegria. Paulo ficou demasiadamente muito feliz com aquela novidade, porque ele já estava pensando que podia ser que aquele povo fosse perseguido também e que não tivesse frutificado o evangelho lá. E o que é que acontece depois disso? Ele escreve aquela carta maravilhosa de ação de graça aos Tessalonicenses, agradecendo por eles ter continuado o evangelho, agradecendo pela divulgação que eles faziam. E lá, na carta, o que Emmanuel descreve para a gente, ele diz o seguinte, no trecho todo que eu fiz questão de ler para vocês, ele diz assim: nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança na salvação. E Emmanuel, ele diz o seguinte: tendo por capacete a esperança na salvação. Esse é o trecho central que Emmanuel descreve para a gente. E Paulo, ele usa essa simbologia de capacete. Por quê? Porque o capacete, ele era usado pelos soldados nas batalhas. E o capacete servia para proteger a cabeça dos soldados. E Paulo, ele não nos manda e não nos incentiva a usarmos a espada. Ele nos incentiva a nos defender do perigo, do desânimo, porque a esperança é o que nos mantém vivos. A esperança de dias melhores, é aquele povo estava sofrendo, aquele povo estava sendo perseguido, e Paulo sabia da responsabilidade dele para com eles. Sabia que eles tinham que se manter vivos, sabia que eles tinham que se manter em paz, sossegados, esperançosos, na certeza de dias melhores. E é assim que nós temos que ser. É com essas armaduras, a armadura do cristão. É esse capacete de esperança que nós temos que ter em nós e temos que lutar.
E temos que perseguir a nossa esperança. Mas ter esperança é esperar. E esperar agindo. Não é só esperar que as coisas caiam. Porque muitas vezes a gente diz assim: eu tenho esperança que eu vou passar nesse concurso. Tudo bem, tem esperança. Você pode passar, mas você tem que estudar, não é? Então a sua parte você tem que fazer. Você tem que fazer. Muitas vezes não há o que fazer. Tem casos que a gente só tem que esperar. Mas esperar com confiança. Esperar com a certeza de que dias melhores virão. E é essa certeza que nos mantém fortes, renovados. Em outra parte do Evangelho, Paulo fala que a esperança é a âncora da alma. Então, se o mar está agitado, nós vamos enfrentar as tempestades, mas nós vamos estar ancorados na paz. Porque não tem nada que nos cause mais paz do que ter esperança. Vocês já imaginaram o desespero, o que ele nos provoca? A agitação dentro de nós que o desespero nos provoca. E ter essa esperança, ela nos acalma. Às vezes a gente quer desanimar com alguns problemas que enfrentamos. Muitas vezes a gente quer parar. Como Emmanuel fala aqui numa parte, que ele diz assim: raios anestesiantes são desfechos sobre ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. A exigência de toda a indiferença. Muitos procuram cristalizar a energia dos discípulos. Então a gente não pode deixar a nossa energia ser cristalizada. Nós temos que renovar a cada dia. Cada dia nós temos que saber que as nossas forças estão renovadas. Veja bem, tem um caso de uma senhora que ela estava muito doente, muito doentinha, e o médico deu poucos anos de vida para ela, talvez 1 ano. E ela disse: não é agora que eu vou. Eu vou lutar com todas as minhas forças. E ela passou mais 10 anos. Ela sobreviveu àquele momento. Porque se ela fosse se desesperançar pelo que o médico falou, ela tinha partido. Porque muitas vezes nós nos entregamos aos problemas. E é aí aonde está o nosso maior problema. É nos entregarmos, é não buscar forças. Porque, às vezes, nós precisamos de uma injeção de ânimo como essa que Paulo deu para o pessoal de Tessalônica. Né? Ele também mandou uma carta bem parecida para Efésios. Aquele povo também precisava de ter essa injeção de ânimo. E lá, escrevendo para os Efésios, ele usa a fé como o escudo. Então, são armaduras que temos que lutar. É na defensiva. Nós temos que estar na defensiva dos nossos problemas. Os problemas virão, mas nós temos que saber enfrentá-los. Nós temos que saber combatê-los. Com qual arma? Com a fé e com a esperança. Renovando a cada dia. É dessa forma que nós vamos ultrapassar. Tem pessoas que elas são tão pessimistas que às vezes vêm nos contar um problema e você dá pelo menos umas 3 soluções para o problema dela. E ela arruma problema para essas 3 soluções que você deu. Não é assim? E nessas pessoas nós não podemos nos espelhar. E nós não podemos deixar que essas pessoas não nos desanimem. Quando às vezes estamos com um problema muito grande, que precisamos de um amigo, procuremos aquele
mais otimista possível, que com certeza você vai ficar melhor. Com certeza você vai sair melhor. Você vai saber lutar, você vai saber enfrentar o seu problema. Aqui eu sei que todos nós temos problemas. Quando não é com uma coisa, é com outra. Quando não é com a saúde, às vezes é financeiro. De qualquer sorte, nós temos problema. Ninguém está aqui sem ter um problema. E os problemas vêm justamente para a gente perceber a força que há em nós, para lutarmos e sabermos agradecer também a cada situação vencida. Ter essa certeza de que esse Deus vivo que há em nós, que nos renova a cada dia, porque para ter esperança você não precisa de religião. Você pode ser uma pessoa esperançosa, acreditando que dias melhores virão, acreditando que aquele problema vai passar, tendo essa esperança que aquilo vai passar. Mas quando você tem uma religião, quando você tem essa certeza de que esse Deus vive, de que esse Deus está presente na sua vida, te animando, sabendo de todos os seus problemas, de todos os seus pensamentos, é bem mais fácil da gente seguir em frente. É bem mais fácil da gente enfrentar esses problemas. Aqui eu destaquei uma parte que eu achei tão interessante, que Emmanuel fala para a gente, ele faz o seguinte: é necessário esperar o fortalecimento do fraco. Esperar o fortalecimento do fraco. Então, muitas vezes, as pessoas precisam de nós. E a gente precisa fortalecer essas pessoas e não desanimá-las. Porque se uma pessoa vem ali com um problema e você diz assim, é verdade, talvez não tenha jeito, a pessoa vai ficar pior. Você tem que dar solução, você é obrigado a ajudar aquela pessoa, a dar uma injeção de ânimo para aquela pessoa. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, a maneira do lavrador, que não perde a confiança nos grelos tenros. Olha só, e eu fui buscar que eu não conhecia esse termo, grelos tenros. E é justamente uma vegetação que se cultiva muito na Europa. Essa vegetação, ela só pode ser consumida quando é novinha ainda. E se ela passar do ponto, se ela florescer, não há panela de pressão no mundo que dê mais jeito. Não cozinha, não presta para o consumo. Então, esse lavrador, ele tem a confiança no que ele está fazendo. Ele tem a certeza de que está bom para o consumo. Então, é necessário que a gente fortaleça o fraco, da mesma maneira que esse lavrador sabe que aquela vegetação está boa para o consumo. Mais adiante ele fala o seguinte, essa parte aqui eu achei fantástica. Ele diz assim: aguardar a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do floricultor, que conta com a revelação do perfume e a beleza no jardim, cheios de ramos nus. Ele só plantou os raminhos e ainda estão lá, feinhos, desanimados. Mas o floricultor já vê aquela roseira cheia de rosas. E a gente tem que aguardar com alegria essas pessoas que estão desanimadas e ver um sorriso no rosto, ver a esperança naquelas pessoas. Temos que plantar essa esperança, assim como Paulo plantou a esperança no povo de Tessalônica. Foi isso que Paulo fez com muita dedicação àquele povo e em todas as comunidades por onde ele passou. Paulo tinha essa responsabilidade. Como um pai cuida do filho, como uma mãe cuida do filho, Paulo cuidava também do povo
por onde ele passava. E ele pregou esse evangelho, e se você for perceber, em todas as cartas dele, ele mantém o povo animado, ele mantém esse povo vivo. Esse povo precisava ser povo forte, pessoas fortes, que lutasse por um ideal, que não desanimasse nunca. Porque Emmanuel faz uma comparação muito interessante com o que ele diz assim: o capacete é a indumentária de luta e esforço. Nós só usamos o capacete na defensiva, nós não vamos usar o capacete como usamos um chapéu, como usamos uma touca, né? Vamos usar esse capacete na hora de nos defender, como os soldados faziam, né? E quem tem moto, quem sabe a importância que tem o capacete. Esse capacete da fé, esse capacete da esperança. A fé e a esperança, eu acredito que elas andam juntas. Você tem que ter as duas coisas. Você precisa acreditar e você precisa ter a certeza de que dias melhores virão. Eu vou encerrar aqui com essa mensagem de Emmanuel ainda, que ele diz assim: resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem. Então, que não percamos a confiança em nós, que não percamos, que temos a certeza da capacidade que nós temos em nós, dessa renovação, porque quando você tem esperança, você tem tudo. Porque parece que as nossas células se renovam, a esperança nos acalma, a esperança nos anima, a esperança nos deixa tranquilos, firmes, sabedores de que temos essa confiança em Deus e temos a cada dia que vencer as tempestades que enfrentamos, porque sabemos que as tempestades, elas existem. Os problemas existem e existirão sempre, mas a nossa capacidade de vencê-los com Deus, com fé, com paz, com esperança, é maior que tudo. Muita paz para todos.